Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, o seu programa de tecnologia e agronegócio. E a gente começa o programa de hoje com a abertura da Open Innovation Week de setembro, realizada pela 100 Open Startups, em parceria com a SP Ventures, com foco no agronegócio, que, como a gente sabe, é um dos setores mais promissores para o desenvolvimento de startups no país. O CEO da 100 Open Startups, Bruno Rondani, apresentou um panorama dessas empresas em nosso país. Vamos conferir. O agronegócio, ele, na verdade, absorve startups, que a gente fala não apenas soluções das conhecidas agtechs ou foodtechs. Claro que a gente vai dar um grande destaque, as principais transformações vão vir provavelmente dessas startups, mas as grandes empresas, em geral, elas estão se preparando e se transformando com o apoio de startups de diferentes áreas, buscando essa transformação nas suas operações e, de certa forma, nivelando o próprio jogo em parceria e com as startups. A gente tem um registro hoje de 1.975 startups que participam do que nós chamamos de Grand Challenges do agronegócio e de alimentos. Nós lançamos esses desafios como grandes desafios temáticos para a nossa rede de Open Innovation no final de 2016, e a gente concluiu 2017 com 246 startups na época, representando aí um crescimento muito grande, uma atratividade muito grande das startups em participar dos desafios colocados pelas indústrias que atuam no setor de agronegócio e alimentos. E como a gente está pegando toda essa cadeia, a gente tem uma representatividade, né, do público que a gente está falando aqui hoje, desse recorte, de cerca de 9% do total que se faz em Open Innovation com startups no Brasil. Então, tomando aí pelos últimos 12 meses, 9% do total de relacionamentos que ocorreu no mercado de Open Innovation com startups vem da cadeia do agronegócio. A gente teve 154 grandes empresas, né, que atuam nesse setor, que tiveram relacionamentos com startups, num total de 622 relacionamentos com 292 startups. E essas 92 startups, elas estão divididas, né, nesses dois grupos que a gente identifica, onde 157 são startups com soluções diretamente ligadas ao agronegócio e alimentos, que seriam as agtechs e as foodtechs, mas a gente teve, e acho que esse é um dado bastante relevante, né, 135 outras startups que entraram com soluções para o agronegócio, né, que conseguiram fechar acordos, contratos de inovação com empresas do setor de agronegócio, mas que originalmente essas startups vêm de outros setores. E dentro dos setores que mais fizeram Open Innovation, né, a gente destaca o primeiro deles, alimentos e bebidas, o segundo, varejo, comércio e distribuição, o terceiro, a agrocultura, o quarto, indústria química, o quinto, energia, e o sexto, a indústria digital. E se a gente for olhar mais a fundo o que são essas 135 startups, que vão para além das agtechs e foodtechs que fizeram Open Innovation nos últimos 12 meses, né, com grandes empresas, com empresas do setor, a gente tem aí a origem delas, né, vindo dessa comunidade chamada de HR Techs, que vai lidar com a gestão de pessoas, startups de produtividade, startups ligadas ao setor industrial, as Inditechs, startups de varejo, retail, as Retail Techs, as Clean Techs e as startups de transporte e logística, seriam as Logtechs. Já Francisco Jardim, sócio e fundador da SP Ventures, trouxe informações sobre a relevância do agronegócio para a economia do país e de como a inovação, a ciência e o empreendedorismo mudaram a nossa produção agrícola. Além disso, ele chamou a atenção para o momento em que o mundo vive de pandemia, que é propício ao surgimento de novas startups. O Brasil é líder absoluto em exportação
e top 3 em produção das principais commodities agrícolas hoje. E como é que a gente chegou nesse posto, como é que a gente chegou nesse ponto? Via a inovação, a produção de ciência e o empreendedorismo, tá? Então, foi uma conjunção entre os melhores centros de P&D da agricultura tropical do mundo, como o Complexo Embrapa, a Exalc, Complexo Unesp, a Unicamp, Federal de Viçosa, Federal de Santa Catarina, Universidade de Lavras, o ITA cada vez mais com um papel importantíssimo na tecnologia e na ciência aeronáutica, permeando o agronegócio via drone, via satélite. Essa produção de ciência em larga escala, junto com o empreendedorismo do famoso gaúcho, paranaense, catarinense, que desbravou o cerrado em conjunto com essa ciência, criou o que foi conhecido internacionalmente como o milagre do cerrado, expandindo a nossa fronteira agrícola e tornando o centro-oeste brasileiro no principal celeiro mundial. E a gente criou um centro de P&D e inovação altamente integrado, junto com o que a gente vê o modelo de negócio hoje do Vale do Silício, que são grandes companhias, aceleradoras, integradas à academia e uma cultura pujante empreendedora, né? E foi isso que a gente viu nos últimos anos, liderando essa nova revolução agrícola. Os empreendedores. Enquanto a gente vê em grandes cadeias, em grandes setores que já foram impactados pela tecnologia digital, a inovação de ruptura, ela sai da grande companhia e ela migra para pequenos negócios, negócios com times pequenos, sem vícios legados, intensivos em tecnologia, altamente propícios a correr risco e com funding, com capital de venture capital. E isso chegou no agro brasileiro nos últimos anos e já criamos uma série de ecossistemas geográficos, como o SRP Valley em Londrina, como o AgTech Valley em Piracicaba, como o de Cuiabá, e vários desses participantes vão estar falando nesses próximos dias com a gente, contando como é que está indo essa transformação desse ecossistema, tá? E importantíssimo, tá? Quando a gente fala da revolução e da potência agrícola, do que é o nosso agronegócio, isso não é uma coisa histórica, isso é uma coisa moderna, recente, que foi criada através do empreendedorismo e da ciência, e em 1976 o Brasil era um importador líquido de alimentos. Em apenas 40 anos nós nos tornamos o maior exportador de alimentos. Mostra, a gente costuma comparar o que aconteceu com a Coreia, que saiu do terceiro mundo, foi para o primeiro mundo em 40 anos, o nosso agronegócio é um caso Coreia. A gente saiu de um importador de alimentos para ser a maior potência exportadora de alimentos do mundo em 40 anos, fazendo o dever de casa, que é produzir conhecimento e patrocinar o empreendedorismo que desbravou o cerrado. Tá? E quando a gente olha para o futuro do agro brasileiro, a gente vê que além da gente ser essa potência e cada vez mais aumentar a nossa produtividade e continuar a tornar a nossa agricultura limpa e sustentável, como ela vem sendo, a gente tem um enorme potencial agora para o Brasil se tornar uma plataforma de exportação de inovação, uma plataforma de exportação de tecnologias para alavancar outras agriculturas tropicais, tá? Especificamente uma transformação que pode vir a acontecer no continente africano, subsaara ou até no Sudeste Asiático, tá? Então, a agricultura tropical, e o Brasil sendo a única grande potência tropical agrícola, é uma agricultura muito diferente daquela dos nossos concorrentes agrícolas, como a União Europeia, o Canadá, os Estados Unidos. A gente tem uma característica de solo muito diferente, a gente tem uma biodiversidade com pragas e doenças muito diferentes, um capital humano na ponta para adotar e disseminar essas tecnologias de forma muito diferente. 2, 3 safras por ano versus uma, tamanho das fazendas muito diferente, a infraestrutura no campo, a gente criou modelos de agricultura com uma integração lavouras, agricultura e floresta, modelo Santa Fé, coisas muito específicas e únicas daqui. Não existe período melhor para se empreender,
se você quer empreender, e não existe momento mais ameaçador para uma grande companhia, se você é uma grande corp, do que grandes crises, tá? São grandes crises como a de 2008, 2009, que você cria um solo muito fértil para a construção de empresas novas, disruptivas, game changers, né? E por que isso? Porque você tem muito mais talento disponível para empreender com o aumento do desemprego, você tem uma pressão para redução de custo, então você está muito mais aberto para adotar novas práticas e processos. Negócios tradicionais ficam mais vulneráveis, expostos a novos concorrentes. E mais importante, você tem mudanças comportamentais muito significativas que geram um terremoto nos negócios existentes das empresas estabelecidas, né? E tudo isso, se a gente pega a crise de 2020 com o Covid, está mais presente do que nunca. Com a redução de mobilidade, com o aumento do desemprego, com a perda de renda e a pancada que alguns setores tradicionais levaram, esse vai ser provavelmente o solo mais fértil da nossa geração para se criar novas companhias disruptivas, tá? O primeiro painel do evento tratou de Deep Tech e as novas tendências nesse tema, com a participação de startups e especialistas no assunto. Mudanças climáticas, pesquisa, sustentabilidade e desafios na produção de alimentos foram abordados pelos participantes. Já na parte da tarde, os debates foram sobre Digital Farm. Essa edição da OI Week, voltada para o agro, vai até o dia 1º de outubro. Você pode saber mais informações e participar desse evento pelo site openstartups.net. E a gente sabe que a tecnologia é a grande responsável pela produção agropecuária mais sustentável e precisa. A gente conversou sobre esse assunto com a empresa Prospera Ambiental. Vamos conferir. Leonel, fala pra gente como a tecnologia tem ajudado para a nossa agricultura ser mais sustentável. O agricultor, ele sempre soube trabalhar com a terra, né? Ele tem essa tradição. Né? Só que hoje em dia você tem cada vez mais mecanismos tecnológicos para você tornar esse trabalho com a terra mais preciso. Né? Por isso que se chama agricultura de precisão. Né? Você tem softwares, por exemplo, que podem programar o quanto de água você precisa para colocar nas plantas e você pode automatizar isso. Você tem softwares que trabalham o cobrimento da propriedade para você ver a evolução, por exemplo, se você está recuperando uma reserva legal, você faz voos periódicos para ver como a vegetação está crescendo e você pode monitorar com muito mais facilidade o seu trabalho e os resultados. E ao mesmo tempo, você trabalha com esses sistemas de computação para que a gestão da sua propriedade seja mais facilitada. Você consiga ter um controle melhor de tudo que você está fazendo, com auxílio dos programas de computação, você trabalha com mais precisão. E ela até profissionaliza também a produção dela, né? Ao invés dela anotar ali num caderno, por exemplo, que às vezes o funcionário não entende a letra, pode haver alguma confusão, ele passa para um computador, por exemplo. Exatamente. Os computadores estão cada vez mais disponíveis, né? Inclusive no celular. O celular é um computador na sua mão, né? E hoje em dia tem muitos programas disponíveis que você está andando no campo, você tira uma foto, ou você anota alguma coisa que você viu e tudo já vai para um programa que você desenvolveu antes e está sempre ajudando a sua produção. Né? E isso tudo está ficando muito acessível para o produtor rural e facilitando a vida dele. Né? E não só nisso, mas também o acesso à informação. Né? Cada vez mais programas como esse, por exemplo, estão chegando ao produtor e ele está se inteirando dessas informações e podendo estar se mantendo sempre atualizado. Ok, a gente agradece a empresa Prospera Ambiental que está sempre presente aqui no AgroMais, trazendo informações relevantes para a gente. E agora vamos para o momento de entrevistas aqui no Tech Startups. Acelerar a transformação digital do agronegócio brasileiro por meio da implantação de projetos inovadores, baseados em tecnologias digitais e nas demandas dos produtores rurais, é o que pretende a Semear, uma iniciativa aberta e colaborativa lançada pelo CPQD, Embrapa e Fundec, Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural.
Vamos saber mais sobre esse projeto com o Fabrício Lira Figueiredo. Ele é gerente de desenvolvimento de negócios em agronegócio inteligente do CPQD. Fabrício, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui. Fabrício, na prática, como funciona esse projeto, né? O que ele pode trazer para o nosso meio rural? Bom, na verdade, a iniciativa Semear, ela traz uma proposta, um novo olhar sobre como acelerar a transformação digital no agronegócio brasileiro, com um enfoque muito claro, né, e muito nítido sobre os pequenos e médios produtores. Tá? Sabemos que no agronegócio brasileiro existe uma grande quantidade de produtores, mas a grande maioria, né, desses produtores são de pequeno porte ou agricultura familiar, e esses produtores têm tido, historicamente, dificuldade de acessar a inovação tecnológica no país. Então, o projeto ele tem por objetivo criar modelos, mecanismos e ferramentas para levar essas tecnologias para os pequenos e médios produtores de uma forma abrangente e sustentável economicamente. Muito bem, agora vamos falar dos pilares, então, são 3 pilares, não é isso? Conta pra gente um pouquinho mais sobre eles. Legal. Bom, nesse projeto, né, que se encontra dentro da iniciativa Semear, que é uma iniciativa hoje, né, como colocado, está sendo conduzida em parceria pelo CPQD, pela Embrapa, pela Fundec, né, com apoio do Ministério da Agricultura, nós identificamos alguns gargalos importantes para viabilizar e acelerar a transformação digital no agronegócio brasileiro. Um primeiro gargalo tem a ver com a diversidade, né? Sabemos que o agronegócio, no país, até por suas dimensões continentais, ele é bastante heterogêneo, bastante diverso, né? Você tem uma grande quantidade de culturas, de cenários de plantio, colheita, né? Microclima, enfim, é uma diversidade muito grande. Então, levar soluções tecnológicas padronizadas tem sido um desafio. E a padronização, nós chamamos também, né, no jargão de tecnologia de interoperabilidade, é um elemento que ajuda a reduzir custos e tornar as soluções tecnológicas mais viáveis, né? Então, o primeiro desafio que nós identificamos é a questão justamente da diversidade. Para tratar esse desafio, nós estamos trabalhando com o conceito do Distrito Agrotecnológico, ou DAT. Tá? O DAT é uma super fazenda digital. Imaginem uma área com um conjunto de pequenos e médios produtores, né, que tem perfis semelhantes, demandas semelhantes de tecnologia, capacidades econômicas semelhantes. Tá? E aí a gente trabalha nessa microrregião, né, do DAT para fornecer um conjunto de soluções, aplicações, serviços de agronegócio inteligente, de fazenda inteligente, que vão contribuir para aumentar a produtividade, né, nessa região. Tá? Então, o primeiro fator-chave é a questão da aglutinação de produtores que tem um perfil semelhante, e essa é uma característica, né, que define o DAT. O outro elemento importante tem a ver justamente com esse conceito da superfazenda digital, que permite que, ao aglutinar vários produtores, a gente traga para esse conjunto um poder de aquisição, poder de compra que a gente fala, né, semelhante ao de um grande produtor, tá? É o que a gente chama de ganho de economia de escala, né? Que é um fenômeno que já é muito conhecido no país, né, através de modelos como as associações, as cooperativas, e já vem atuando no país dessa forma. A gente quer trazer esse conceito também para a questão da tecnologia e da inovação no campo, né? E o terceiro gargalo, que acho que é tão relevante quanto, é a questão do acesso à tecnologia, a difusão, né, das tecnologias para os pequenos e médios produtores, né? Não adianta você ter a tecnologia disponível se o produtor não souber que ela existe, não tiver acesso a ela e não souber como utilizá-la da melhor forma no seu negócio. Tá? Bom, visando endereçar esses 3 grandes desafios, a iniciativa Semear propõe a estruturação de projetos que tragam soluções para 3 pilares principais. Primeiro, a conectividade, né? Nós sabemos que a conectividade, embora não impeça a inovação, a ausência dela certamente atrapalha. Então, a ideia nossa é construir soluções agnósticas em termos de tecnologias que possam
utilizar e levar para o pequeno produtor o que tem de melhor hoje, tá? Em termos de tecnologia, seja através da infraestrutura das operadoras existentes naquela região, seja através de outras tecnologias como satélite, redes privadas, dentre outras. Tá? Então, é levar a tecnologia mais viável de conectividade para cada região. O segundo elemento são as aplicações inovadoras, né? É um pilar fundamental, porque é através das aplicações que nós, de fato, vamos levar valor para os produtores sobre essa conectividade. Não adianta você ter a conectividade sem ter um serviço, um conjunto de serviços e aplicações, né, que tragam valor para o pequeno e médio produtor. E o terceiro pilar é o pilar da difusão e mobilização, né? Levar a capacitação para o pequeno e médio produtor, para que ele conheça a tecnologia, que ele consiga utilizá-la, que ele possa incorporar da melhor forma no seu negócio e, por fim, né, que a gente consiga unir os atores daquela região em torno dessa iniciativa. Legal. E aí, na prática, como vai funcionar o caminho a ser percorrido, né, por essa ideia, desde a ideia até a execução? E são projetos de curto prazo, Fabrício? Excelente, sim. A ideia é a gente trabalhar com uma linha evolutiva, né? O projeto ele tem condições de gerar resultados de curto prazo, né? Mas a ideia também é ter uma visão de médio e longo prazo para que nós possamos, de forma estruturada, levar a inovação para aqueles produtores naquela região. Tá? Então, o projeto ele contempla uma visão estratégica de curto, médio e longo prazo. Né? E, na prática, como é que vai funcionar? Né? A gente está, digamos, com a primeira estrutura dos primeiros projetos já construída. Né? Estamos já na fase de busca de parcerias, principalmente agora no estado de São Paulo e no estado do Mato Grosso do Sul. Né? São os 2 primeiros estados em que nós estamos atuando. Vale mencionar que a iniciativa, tá, ela pode ser aplicada tanto no âmbito estadual, quanto municipal ou regional, né? Não há assim, uma restrição quanto a isso. Mas nós estamos, nesse momento, né, muito focados aqui no estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. E a ideia é, né, nessa etapa, identificar a primeira região para a implantação do primeiro DAT. Nossa meta é viabilizar, né, o início desse primeiro DAT ainda esse ano, para que nós possamos, em 2021, entrar na fase de operação e validação. Ao final do projeto, a ideia é que a gente construa modelos de referência, tá, que vão ser utilizados para propagação, para replicar esse provedor de serviços, né, do DAT em outras regiões do país. Tá? Então, a ideia é que o projeto ele seja replicável, e esse é um desafio importante, né, que nós estamos perseguindo em conjunto com os demais parceiros do projeto. Legal, Fabrício. Olha, obrigada pelas informações que você trouxe. E antes da gente encerrar, eu vou até deixar um espaço aberto caso você queira passar mais informações, né? Para quem se interessou, quer saber mais. Por favor, fica à vontade. Muito obrigado. Bom, quem estiver interessado em conhecer mais o projeto, pode entrar em contato com os parceiros diretamente, né? Com o CPQD, com a Embrapa. No meu caso, é fabricio@cpqd.com.br. E nós teremos total prazer, né, de ouvir a demanda, porque é outro pilar importante desse projeto. A gente ouve muito, né, parte muito da visão, das dores que a gente vai ouvir de cada um dos produtores das regiões. Tá? Então, a gente está aqui disponível e esperamos que essa seja uma iniciativa que possa contribuir para a inovação no agronegócio brasileiro. Obrigado. É isso aí, muito obrigada, e a gente segue acompanhando então aí os próximos passos desse projeto. Obrigada, Fabrício. Obrigado. Até mais. Bom, gente, nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, no Facebook AgroMais, no Instagram AgroMais TV. E se você quiser assistir alguma das nossas reportagens ou programas, você pode ir lá no YouTube, youtube.com/AgroMaisTV. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.